Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de saúde da criança e do adolescente. Eu sou a professora Anne e a gente vai dar continuidade a alguns tópicos que a gente vem falando sobre esse assunto, tá bom? Agora a gente vai entrar um pouquinho para falar mais especificamente sobre os adolescentes, porque a gente veio falando um pouco mais sobre criança e agora a gente entra nesse eixo mais diferenciado, que é geralmente ali pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, dos 12 aos 18 anos. Então, existem as diretrizes nacionais para atenção integral à saúde de adolescentes e jovens na promoção, proteção e recuperação da saúde. Assim como existe isso para as crianças, na faixa etária delas, também existe essa política dessas diretrizes nacionais que vão garantir essa atenção integral a essa população específica também. Alguns temas estruturantes para atenção integral a esse adolescente diz respeito à participação juvenil, à equidade de gêneros, direitos sociais e reprodutivos, projeto de vida, cultura de paz, ética e cidadania, igualdade racial e étnica. São alguns tópicos super importantes e que a gente vai vindo falar um pouquinho mais sobre cada um a seguir. A participação juvenil diz respeito aos adolescentes e jovens que têm o desejo de serem escutados e a necessidade de serem reconhecidos em suas capacidades. Basicamente, a gente dizer que o adolescente ele quer ter voz, ele quer ter a possibilidade de poder opinar sobre algumas questões que dizem respeito à própria vida. E essas diretrizes garantem que ele pode sim e deve ter a sua participação super bem receptiva, bem recebida por quem as ouve, porque ele vai se sentir parte daquele meio e vai criar um vínculo um pouco maior com essa população, com o meio ao qual ele está inserido, seja na escola, seja no vínculo familiar, seja em algum outro grupo social ao qual ele pertença. Considerados enquanto sujeitos plenos de direito, eles precisam ser vistos de modo concreto como cidadãos, capazes de posicionamento nos diversos níveis do cotidiano em que estão imersos. Então, eles precisam ser vistos como cidadãos que têm direito, sim, a dar a sua opinião, a expressar os seus sentimentos, a ter um vínculo fortalecido ali com as pessoas a quem eles querem ter e assim por diante. Então, a gente sempre tem que pensar que a participação juvenil é algo garantido para eles. Um grande número de pessoas jovens tem ideal de transformar a sociedade em algo mais humano e justo, mas não tem ideia de como concretizá-la, nem recebe qualquer incentivo nesse sentido. O conceito de participação juvenil busca uma forma de ajudar esses adolescentes a construírem a sua autonomia através da geração de espaços. Então, quando a gente pensa em alguns eixos sociais mais específicos, a gente tem que pensar que esses jovens querem ter alguma ação transformadora e que se eles apresentam qualquer tipo de interesse nesse sentido, a gente tem que garantir um espaço para que eles consigam realizar, seja no âmbito escolar, seja no âmbito de alguma ação social, enfim, que a gente possa estimular, porque se em algum momento isso se perde, ele vai acabar indo para a fase adulta e não cumprindo o que ele deveria ter cumprido nesse momento. Então a gente tem que tentar estimular e fomentar até um nível que é saudável, vamos dizer assim, para a família, que isso não ultrapasse nenhum tipo de limite, mas que eles tenham sim estímulo relacionado a essas questões que eles querem contribuir para a sociedade, querem contribuir para o meio em que eles estão inseridos. A equidade de gêneros também é algo que entra nessas diretrizes, que é um elemento constitutivo das relações sociais, baseado nas diferenças percebidas entre os sexos e como uma forma primeira de significar as relações de poder, compondo identidades, papéis, crenças e valores. Então essa questão da equidade de gênero também é como se fosse a gente tentar igualar todo mundo, tá? Porque nesse momento aqui é o momento de formação de caráter também para o momento da fase adulta. É um momento de diversas transformações, desde transformações físicas quanto transformações hormonais, transformações psíquicas, que vão contribuir para isso aqui. Então a forma como ele percebe o sexo oposto, a forma como o sexo oposto vem se posicionando e como ele enxerga essa pessoa na sociedade em relação a todas as relações de poder, de papéis, a questão das crenças e valores também contribui fortemente para essa questão dessa equidade. Então, alguém que é criado numa sociedade um pouco mais restritiva vai ter pensamentos específicos. Quem é de uma parte mais liberal vai ter outros. Mas como a gente pode fazer para igualar alguns consentimentos, alguns consensos, né? Isso aqui a gente precisa também tentar garantir, e enquanto profissionais da saúde também orientar essa família e esse adolescente se ele for buscar o serviço de saúde.
Direitos sociais e reprodutivos, direito de controle e decisão de forma livre e responsável sobre questões relacionadas à sexualidade, incluindo-se a saúde sexual e reprodutiva, livre de coerção, discriminação e violência. Acredito que dos temas relacionados à adolescência, esse é um dos mais complexos de serem falados, por conta que quando entra na questão dos direitos sociais, dos direitos sexuais e reprodutivos, já tem uma questão ali familiar, social, que tem alguns impedimentos. Por exemplo, se a gente for querer fazer hoje uma ação intersetorial com a escola, muitas vezes tem algumas restrições de como a gente vai poder fazer orientação para aquela criança, tá? Por quê? Para aquele adolescente, porque que idade ele tem? Ele pode escutar isso? Então a gente vai começando a ter que tentar moldar algumas questões. E a gente tem que orientar sempre esse adolescente, se ele nos busca, tá? Muitas vezes também, em relação a essa questão da responsabilidade, existem todas as diretrizes, as leis que regem sobre quando uma criança sofre um abuso, quando aquilo ali já é consentido. Então a gente também tem que saber diferenciar em relação a isso, mas fazer as orientações necessárias. Ali já com os 16, 17 anos, ainda adolescente, mas já mais velho, vamos dizer assim, ele já vai provavelmente procurar para saber sobre prevenção, muitas vezes já tendo relação sexual, querendo saber sobre preservativos, e a gente tem que ter essa mentalidade de que a gente precisa promover uma cultura de minimização de danos. Então, se eu vou orientar esse adolescente que está me procurando em relação àquele preservativo específico, eu tenho que fazer a orientação correta. Claro que mostrando para eles o risco-benefício do que vai acontecer, e que ele vai ter que arcar com algumas consequências caso venha algo que ele não deseja, como, por exemplo, uma infecção sexualmente transmissível e outras questões que podem vir em conjunto. A igualdade entre mulheres e homens no que diz respeito à relação sexual à reprodução, incluindo-se o respeito à integridade, requer respeito mútuo, consentimento e divisão de responsabilidades pelos comportamentos sexuais e suas consequências. É algo também que a gente tem que ter essa relação intersetorial, porque muitas vezes se essa pessoa está sofrendo um abuso durante a adolescência também, nem sempre ela vai falar. Muitas vezes ela vai guardar para ela e vai continuar sofrendo esses abusos. Então, no momento que ela vem para nós, a gente tem que orientar o que é consentido, o que é abuso sexual, violência ou violência física, psíquica. O que a gente pode fazer em relação a esse comportamento e as suas consequências. Como fazer essas orientações, como designar. Claro que, infelizmente, os adolescentes procuram muito menos as instituições de saúde. Isso é um fato. E a gente tem que pensar que a gente tem que trazer esse jovem, esse adolescente, para uma criação de vínculo com as equipes, para que no momento que isso aconteça, ele consiga pensar, tem um enfermeiro, a enfermeira Anne na unidade, eu posso desabafar com ela, contar com ela, e eu vou receber as orientações que eu preciso. E a gente tem que sempre fazendo esse link também, para não perder esse adolescente, porque depois que a gente perde, para conquistar de novo é muito difícil. Projeto de vida. Pode-se afirmar que o projeto de vida nasce das interações entre o fortalecimento da identidade pessoal e da autoestima, a consciência da responsabilidade pessoal para com a conquista de melhorias e o vislumbre de oportunidades ou perspectivas de futuro. Esse projeto de vida a gente tem que estimular e fomentar, principalmente porque nessa fase final da adolescência é o momento em que eles precisam escolher o que eles querem para a vida deles. Então, o que você quer de formação profissional? Você quer trabalhar? Você quer fazer uma faculdade? E isso tem muito a ver com a questão do fortalecimento dessa identidade pessoal e dessa autoestima. Se é uma pessoa que tem essa identidade pessoal fragilizada, ele não tem apoio, não tem incentivo, não tem motivação, provavelmente o projeto de vida dele vai ser mais baixo, talvez um projeto de vida um pouco a longo prazo. E outras pessoas que têm isso aqui mais fortalecidas vão querer alguma coisa mais específica, já tem alguma coisa pensada, eu quero isso para minha vida, eu já sei para onde eu quero seguir. Então a gente sempre tem que pensar que a nossa área da saúde, a enfermagem, a medicina, tem muita contribuição em relação a isso aqui também, e principalmente quando a gente consegue articular com outras áreas importantes, como o serviço social ou com a escola. E os marcos legais, que a gente já discutiu bastante nas aulas, são
um Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 1990, e as Leis Orgânicas da Saúde, que eu já falei para vocês, que é a 8080 de 90, que dispõe sobre as diretrizes e normatizações do SUS, e a 8.142, que vem trazendo para nós sobre a questão da participação social e do controle social, e também a Lei Orgânica da Assistência Social, que é a 8.742 de 93, que vai trazer questões muito importantes também direcionadas à saúde da criança e do adolescente, e essas ações que a gente consegue fazer em conjunto para melhoria sempre da qualidade de vida dessa população, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, por hoje é só, e eu espero vocês na próxima aula. Até mais, tchau, tchau!